Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, nesse instante e em todos os momentos de nossas vidas. Vamos, antes de iniciarmos nosso estudo da noite, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e pedir a Ele a inspiração e a luz necessárias para que nós possamos compreender as lições ou a lição da noite trazida pelo Espírito amigo de Humberto de Campos. Obrigado, mestre amigo, e permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, hoje, continuando o livro No Roteiro de Jesus, trazemos aqui mais uma história de Humberto de Campos, cujo título é Na Subida Cristã. E aí conta Humberto de Campos para a gente. Filipe, o velho pescador fiel ao profeta Nazareno, meditando bastas vezes na grandeza do Evangelho, punha-se a monologar para dentro da própria alma. Então, Filipe, um dos 12 apóstolos, aqui Humberto de Campos dá uma informação que eu particularmente não lembrava. Filipe, o velho pescador, então ele era mais velho, né? Então, ele era de uma idade mais avançada, para a época, pelo menos, né? Então, ele meditando várias vezes na grandeza do Evangelho, ele começou a falar de si para consigo mesmo, né? A boa nova, dizia consigo mesmo, era indiscutivelmente um monte divino, alto demais, porém, considerando-se as vulgaridades da existência comum. Então, o Evangelho, né, ele considerava que era muito alto, era um monte muito alto para a nossa condição. Está muito longe da gente. É muito bonito, tudo muito perfeito, mas está muito distante de nós. O mestre era, sem dúvida, o embaixador do céu. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Quer dizer, ele acreditava que Jesus era o embaixador de Deus, né? Mas os princípios que ele transmitia eram muito transcendentes, quer dizer, eram muito elevados, muito além de nós mesmos, né? Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Ele que acompanhava o Senhor passo a passo, atravessava obstáculos imensos, de modo a segui-lo com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que, de súbito, via esfaceladas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. Então, ele estava lutando, assim como nós também, tentando aí autoaprimoramento, a melhoria, mas de uma hora para outra, por exemplo, ele perdia a cabeça, né? Ele falava alguma coisa que não devia, enfim. Ele sentia que falhava, por mais esforço que ele tentava, né? É quase impraticável a ascensão evangélica, a ascensão, a subida evangélica, né? Então ele pensava, é impraticável, é muito bonito, mas não dá. Os ideais, as esperanças e objetivos do Salvador permaneciam muito longe ao seu olhar. Se as dificuldades da jornada espiritual lhe estorvavam sadios propósitos dos corações, que não ocorreria aos homens inscientes da verdade mais frágeis que ele mesmo. Quer dizer, se as dificuldades na jornada espiritual, para ele era difícil, ele que era um discípulo de Jesus, imagina para os outros, para as pessoas, né, comuns. É um pensamento inteligente, assim, um pensamento realmente de quem faz o esforço, vê a dificuldade, mas só que aí começa a pensar assim, é impossível. E esse é um erro que a gente faz. O fato de algo ser difícil não quer dizer que seja impossível, né?
Quantas coisas que a gente olha a pessoa fazer, tocar um instrumento muito bem, faz, nossa. Aí a gente começa a fazer, encontra dificuldades, fala, não dá. Bom, não dá não, tá. Tanto é que a pessoa conseguiu. Tem aquela história, né, do homem que viu o pianista tocando maravilhosamente bem. Quando o pianista acabou, ele chegou para ele e falou: eu daria a minha vida para tocar assim. E aí o pianista falou: eu dei, eu dei a minha vida. Ele treinou, se dedicou e toca assim, né? Em razão disso, de quando em quando interpelava o amigo celeste, desfechando-lhe indagações. Então, de vez em quando, ele perguntava a Jesus sobre essa dificuldade, né? Jesus esclarecia, persuasivo e doce: Filipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos cimos, inspirando os viajores da vida e estimulando-os. Se não descerrarmos a beleza do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menosprezes a claridade que refugia além. Então, é necessário essa visão maior para que a gente possa se sentir estimulado a seguir adiante, né? Aí o Filipe falava: mas, senhor, não será mais justo graduar as visões? O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre estreiteza e incompreensão. Muitos homens chegam a odiar e perseguir, como se praticassem excelentes virtudes. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo, entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, diminuir a luz da revelação, para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações. Então, é a proposta dele para Jesus, né? Será que não podia mostrar aos poucos, né? Em vez de falar do amor tão sublime como Jesus trouxe, será que não seria bom ir graduando aos poucos? Aí ele falava que devia diminuir a luz da revelação. Aí o Cristo sorria e acrescentava: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçamos que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las. Jesus veio no momento certo. Talvez se viesse antes, as pessoas ainda não estariam preparadas, mas na época que veio, já estavam preparados, segundo Jesus. Imagine hoje. Não é a coroa da montanha que perturba a planície. E se os obstáculos aparecem, essas dificuldades pertencem a nós mesmos. Então, não é o brilho dos ensinamentos de Jesus, né, que parecem tão elevados, e são de fato, que perturbam a nossa caminhada. Os obstáculos surgem de nós mesmos. Uma estrela beneficia sempre, convida ao raciocínio elevado, no entanto, jamais incomoda. Não maldiga, pois, a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. Jesus coloca nós por excesso de fraternidade em relação a gente, né? Olha o carinho que ele nos trata. O velho irmão, Filipe, né, penetrava o terreno das longas perquisições e concluía: Senhor, como eu desejaria compreender claro tudo isso. Silenciava Jesus. Então Jesus fez silêncio. Certo dia, ambos se preparavam para alcançar os cimos do Hermon, do Monte Hermon, lá em Israel. Estavam indo para o cimo do Monte Hermon, em jornada comprida e laboriosa, quando o apóstolo, ainda em baixa altitude, se pôs a admirar deslumbrado os resplendores que fluíam da cordilheira, uma cordilheira. Então, lá embaixo, eu já olhava aquilo com espanto, né?
maravilhado com aquilo. E aí eles começaram a andar ali, né? Terminaram o lençol verdoengo e florido. Então tinha uma parte mais embaixo que era verde, tinha flores. E aí começaram a subida mais íngreme. Agora a paisagem era ressequida e nua, não tinha flores, não tinha nada. Pequeninos seixos, pedrinhas, né, pontiagudos, recheavam o caminho. Não obstante subirem devagar, Filipe, de momento a momento, rogava pausa, e suarento e inquieto sentava-se, a fim de tirar as pedras minúsculas que penetravam as sandálias. Então, cheio de pedrinha pequena, de vez em quando ele parava para ele, mestre, um momentinho só, ele sentava, tirava a sandália para se livrar daquelas pedrinhas. Gastava tempo e paciência para localizar entre os dedos feridos. Eles entravam nos dedos, né? Então ele vai lá, tirava, aquela coisa toda. Dezenas de vezes pararam, repetindo Filipe a operação. E ao conquistarem as eminências da serra, banhados de sol, na prodigiosa visão da natureza, o mestre, que sempre se valia de observações para fixar as lições, explicou. Então, depois que ele chega lá em cima no topo, Jesus foi explicar para ele, para o Filipe. Como reconheces, Filipe? Não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta no chão. O dia radioso nunca fez mal. Entretanto, muitas vezes, as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Olha só. O que atrapalha não é a visão do mais alto, não é falar, nossa, né? Quando a nossa caminhada, coisas pequenas que damos, às vezes, excessivo valor. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nesses caminhos. Toda dificuldade na sessão reside nos problemas insignificantes da cena. Assim também na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa o minuto de palestra, quer dizer, o momento da conversação, a opinião erradia, o gesto impensado. Podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? O pescador Galileu meneou a cabeça e respondeu satisfeito. Sim, mestre, agora compreendi. Essa mensagem foi extraída do livro Luz Acima, capítulo 34, porque esse livro que nós lemos, que é o Roteiro de Jesus, é uma coletânea, né, de mensagens que foram trazidas em outros livros. Então, Jesus deixa bem claro aqui que o que muitas vezes nos atrapalha não são os grandes esforços, os grandes problemas, são as pequenas coisas que vão nos machucando, vão parando a nossa caminhada e, às vezes, nos fazem até desistir. Ah, está machucando muito, meu pé está machucando muito e tal. E assim acontece com a vida. Às vezes, pequenas contrariedades, pequenas preocupações que damos excessiva importância, drenam a nossa energia e fazem com que a gente vai parando na caminhada. Então, não é o ideal que é muito alto, são os nossos comportamentos, o excessivo apego a coisas pequenas, a coisas que são menos importantes, que têm sua importância relativa, mas são menos importantes do que a caminhada. Nós não podemos perder o foco da caminhada. E a gente sabe que essa caminhada é feita ao longo do tempo, não é só em uma encarnação apenas. Mas é preciso andar, né? Sem desanimar, perseverar sempre. Então foi essa a mensagem de hoje. Não é uma mensagem longa, uma mensagem relativamente curta, mas serve para nós refletir o que está atrapalhando a nossa caminhada em rumo a Deus. O que está nos agastando? Quais são as preocupações tolas, excessivas, que nós colocamos na nossa cabeça e que fazem a gente perder o sono, perder
e esquecer, às vezes, o propósito de nossa existência, que é a caminhada para Deus. Então, essas são reflexões que vale a pena a gente ter para não perder o foco, o ânimo e continuarmos na jornada que todos nós nos propusemos. Então, muita paz a todos, um ótimo final de semana, uma ótima semana vindoura. Que Jesus nos ajude, nos esclareça, nos ilumine, nos ajude a tirar de nossa cabeça essas preocupações, essas excessivas, esses tormentos voluntários que criamos, para que possamos seguir mais alegres, mais satisfeitos e sem perder o rumo, sem perder o foco, que é a nossa renovação íntima, buscando vivenciar o reino de Deus dentro de nós, o reino de misericórdia, de bondade, de perdão. Muita paz a todos e que Jesus nos ilumine e nos esclareça sempre.